Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá! Hoje é 23 de março, começa agora o Radar Drops. Informação para o seu dia sobre curadoria do FGV Notícias. Vamos começar falando sobre delação premiada. O assunto veio à tona com a notícia de que o banqueiro Daniel Vocaro iniciou o processo, assinando um termo de confidencialidade com a Justiça. Mas afinal, o que isso significa? Bom, esse termo de confidencialidade é basicamente um pacto de silêncio absoluto. A pessoa que assina, o colaborador, se compromete a não vazar nenhuma informação. Isso quer dizer nada de falar com a imprensa nem com o público. O assunto fica restrito ali, entre a Justiça e os advogados. Mas por que alguém escolheria esse caminho? Segundo Thiago Bottino, da FGV Direito Rio, a delação premiada costuma ser um recurso da defesa. É para aquela pessoa que, sabe, olha para o conjunto de provas contra si e percebe que uma condenação é quase inevitável. A troca, então, é bem direta. O colaborador entrega informações importantes, aponta outros membros do esquema criminoso e, em contrapartida, pode conseguir uma pena bem menor ou, dependendo do caso, até mesmo se livrar de cumprir a pena. E é importante saber que não é um processo automático. O Poder Judiciário acompanha tudo de perto. Se ficar provado que a pessoa foi forçada ou sofreu algum tipo de pressão para fazer a delação, o acordo todo pode ser invalidado. A colaboração tem que ser voluntária. Mudando de assunto agora, vamos para a economia. O turismo receptivo no Brasil, que é aquele que recebe estrangeiros, tem mostrado um crescimento bem forte nos últimos 6 anos e, mais do que isso, uma mudança de perfil. E que crescimento! O faturamento das empresas já estabelecidas no setor teve um salto de cerca de 30%. Isso em um período em que o Brasil alcançou um recorde de 9 milhões de visitantes de fora. É um número bem expressivo. O mais curioso é como o gosto do turista mudou, especialmente depois da pandemia. O que se busca agora são experiências mais autênticas. Aquele city tour tradicional está perdendo espaço para visitas em comunidades locais para acompanhar a produção de artesanato, da culinária. E essa mudança se reflete nos números das empresas, claro. A Look Receptivo, por exemplo, cresceu 30%, a Broker 51%, mas o caso da operadora Orinter é espetacular, um crescimento de 384% no período. Os dados do Banco Central também mostram uma coisa interessante sobre os gastos. Enquanto os estrangeiros gastaram quase 8 milhões de dólares aqui, buscando experiências, os brasileiros deixaram quase 22 milhões de dólares lá fora, muitas vezes com foco em compras. De olho nesse potencial todo, a Embratur está agindo para impulsionar ainda mais o setor. A agência tem investido para ampliar nossa malha aérea, ajudando a criar mais de 30 novas rotas internacionais. A ideia é facilitar a chegada de mais turistas. E para fechar, vamos falar do mundo corporativo. A mediação está se tornando uma peça-chave para empresas em processo de recuperação, mudando totalmente a forma como o mercado encara uma crise financeira. A mudança de percepção é gigantesca. Se antes um pedido de recuperação judicial soava quase como o fim da linha, hoje é visto como parte de um processo de negociação. Sai a ideia de um campo de batalha e entra o foco em encontrar soluções de mercado em conjunto. Isso não é só uma impressão, não. A pesquisa Mediação em Números, lá da FGV Direito SP, mostra com dados concretos esse crescimento exponencial no uso da mediação institucional aqui no Brasil. E uma ferramenta que tem ajudado muito nisso, principalmente depois de uma reforma na lei em 2020, é o chamado Deep Financing. Pense nele como uma injeção de dinheiro novo para manter a empresa funcionando enquanto as negociações com os credores acontecem. E tudo isso nos leva a uma ideia muito forte. Hoje o consenso é visto como um ativo financeiro. A lógica é simples. Economizar tempo de processo significa economizar recursos. Recursos esses que podem ser usados onde realmente importa, na retomada da produção. Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!